Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje nós encerraremos a nossa série de reflexões sobre as origens da intolerância religiosa contra a Umbanda, parte 7. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos conteúdos caso você se identifique com eles, beleza? Muito bem, se você acompanhou toda essa série, deve estar mais claro para você os fatores que contribuíram para o aparecimento, o desenvolvimento e a consolidação dos processos de intolerância e preconceito em relação à Umbanda, não é mesmo? Contudo, antes de encerrar essa série, eu gostaria de fazer um parênteses muito importante. A culpa dos processos de intolerância, de preconceito e discriminação nunca são das vítimas. Culpabilizar os umbandistas por toda essa carga de preconceito, além de ser um erro histórico, é uma verdadeira canelada humana, pois não se pode culpar as vítimas pela violência dos agressores. Contudo, é preciso compreender que cada vez que alguém veste branco, abre um terreiro e faz besteira, isso ajuda a reforçar os estereótipos negativos da religião. Portanto, nós precisamos acrescentar em todo o nosso estudo um capítulo especial sobre os erros cometidos dentro da Umbanda, que foram cometidos no passado, são cometidos hoje no presente e que contribuem de maneira negativa para acentuar todos esses processos de intolerância, preconceito e discriminação. Não é novidade para ninguém que sempre houve na religião pessoas que não tinham conhecimento ou que acabavam se desviando ou que não tinham fundamento em suas práticas e que cometiam verdadeiros absurdos, como, por exemplo, tocar tabaco a noite inteira, fazer giras que viram à noite e incomodam profundamente os vizinhos, casas cujas práticas de despacho acabam sujando a natureza, sujando as encruzilhadas. E isso sem contar toda uma multidão de médiuns por aí que se vendem, que cobram, que muitas vezes ameaçam as pessoas, dirigentes que querem aprisionar os guias dos seus médiuns, enfim, tudo isso que quem está em terreiro sabe que acontece, que são os desvios, os erros que acontecem dentro da religião, como acontece em todas as religiões. Então, precisamos deixar muito claro que sim, essas pessoas vivendo uma religiosidade torta dentro da religião contribuíram sim para fortalecer muitos estereótipos negativos ligados à Umbanda. Porém, não se pode de forma alguma querer atribuir a essas pessoas um papel de protagonista no desenvolvimento dos preconceitos e das intolerâncias, que infelizmente é o que acaba acontecendo muitas vezes. Eu já perdi a conta de quantas pessoas que me procuraram dizendo assim: Léo, mas você não acha que a culpa desse preconceito, desse medo que as pessoas têm não é nossa? E eu sempre digo, bom, é preciso entender de onde vem esse medo, de onde vem esse receio, quais foram os fatores que contribuíram historicamente para que ele surgisse, e quem faz isso vai perceber que não, que foram forças externas, ao longo de muitos e muitos anos, que criaram essas concepções negativas. Mas nós temos que reconhecer que toda vez que um religioso da Umbanda faz uma besteira, isso ajuda a reforçar esses estereótipos negativos, não é mesmo? Muito bem.
Tendo feito esse parênteses, eu gostaria de encerrar essa série de reflexões pensando no futuro. O que é que nós podemos fazer para ajudar a diminuir os processos de intolerância, preconceito e discriminação em relação à Umbanda? Bom, existem N formas, existem várias maneiras, mas eu vou citar aqui apenas uma, que é a que eu mais uso e que eu acho que todos nós podemos usar, que é a internet. Hoje em dia, grande parte da população brasileira está conectada à internet. Nós todos temos aplicativos e fazemos uso de redes sociais. A internet tem sido um caminho maravilhoso para a Umbanda. Eu, pessoalmente, acredito que o próximo censo, que deve acontecer esse ano, em 2020, irá apontar um crescimento no número de umbandistas, e eu acredito que isso esteja fortemente ligado à internet. Porque antes os terreiros permaneciam praticamente isolados em pequenos grupos familiares ou ainda que em grandes instituições, mas sem contato com pessoas de outras cidades, outros estados. Hoje não, a internet permite isso, né? Então, se você tem, por exemplo, uma rede social como o Facebook, você tem uma imensa vitrine de possibilidades. E todos nós temos, ou praticamente todos nós temos, né? Já que é a maior rede social usada pela humanidade na atualidade. Então eu pergunto, você usa o seu Facebook para falar de Umbanda? Porque eu conheço muitas pessoas, já disse isso várias vezes, repito, algumas pessoas não gostam, mas é uma grande verdade. Eu vejo pessoas que às vezes estão em terreiro, vestem branco, são médiums, e que usam seu Facebook para compartilhar coisa de política, usam o Facebook para compartilhar notícias, usam o Facebook para compartilhar músicas, enfim, a pessoa coloca na sua rede social tudo aquilo que lhe agrada, mas não coloca nada da religião. Não há um menor espaço para falar de Umbanda no perfil de muitos umbandistas. E por que será? E aqui eu faço um outro parênteses. Eu sei que muitas pessoas, por conviverem em famílias difíceis, optam por ocultar a sua religiosidade. Eu entendo e respeito isso. Contudo, a realidade da grande maioria das pessoas não é essa. A realidade é que nós somos desleixados em relação à religião. Eu já disse isso várias vezes nas palestras que eu faço no terreiro. Às vezes a gente divulga a página do Facebook do terreiro, a gente filma as palestras, coloca lá para as pessoas assistirem, e a gente vê pouquíssimas visualizações, poucos compartilhamentos. A gente publica as atividades que vão acontecer na casa, nem mesmo as pessoas da casa vão lá e compartilham aquilo para que outras pessoas vejam. Então há todo um descaso em relação ao que nós podemos fazer com a internet em favor da religião que nos acolheu a todos. Então eu sei que existem atividades como movimentos, eventos, congressos, etc. Tudo isso é muito bom, mas algo que está ao alcance de praticamente qualquer pessoa é usar das suas redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, enfim, do que quer que seja. Eu já disse em outras oportunidades, quando eu comecei a postar coisas de Umbanda no meu perfil do Facebook, quando eu estava iniciando, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que vinham me procurar em particular e diziam, ué, Léo, você está frequentando terreiro? E eu dizia, tô. E a pessoa me falava, eu também vou, já tem um tempo. E aquilo me impressionava, porque eu conhecia aquela pessoa há anos e não sabia que ela frequentava terreiro. E quando eu perguntava, por que você nunca me falou? Elas normalmente respondiam, eu não sei como você reagiria, então eu preferi não falar nada. Mas esse silêncio tem sufocado a Umbanda.
Nós precisamos dar voz a ela, nós precisamos mostrar para o mundo que o que nós fazemos no terreiro é bonito. Que embora as pessoas pensem que terreiro serve para fazer o mal, para derrubar o chefe, para fazer a amarração, a gente precisa mostrar que não é isso. Nós trabalhamos pela caridade, que as entidades que trabalham conosco são fraternas, atenciosas, acolhem as pessoas em sofrimento, as educam, mostram um caminho de caridade, de amor ao próximo, de crescimento pessoal. Isso não deve ficar oculto. Nós precisamos mostrar isso para o mundo. Aliás, foi essa a motivação para eu criar este canal, para começar um novo projeto, porque eu já estou ficando cansado de ver tanta barbaridade, tantas atrocidades acontecendo com a Umbanda, que é uma religião bonita, que veio à Terra trazida pela espiritualidade para ajudar ao próximo. E se nós esperarmos sentados, com os braços cruzados, imaginando que vai vir uma política de governo, seja que governo for, ou que simplesmente as pessoas da noite para o dia vão criar uma consciência e um respeito, nós provavelmente vamos ver a religião afundar, porque isso simplesmente não vai acontecer. É tarefa nossa, é obrigação nossa dar voz e espaço à religião. E eu não consigo ver forma mais simples e eficiente do que fazer uso da internet. E com isso, eu não quero dizer que você tenha que se fanatizar, que você só deva postar coisas de Umbanda. Não. Eu quero dizer o seguinte, vamos supor que durante um mês você faça, 50 postagens nas suas redes sociais, sobre todos os assuntos que te interessam, de política a futebol, beleza, a rede é sua. Mas eu garanto que se você fizer pelo menos uma postagem por mês sobre a Umbanda, muitas pessoas que são suas amigas no Facebook, por exemplo, estou pegando o exemplo do Facebook porque eu acho que é melhor nesse sentido, mas pode ser aplicado a qualquer outro sistema. Então, uma pessoa que é sua amiga no Facebook vai ver você postar sobre aquilo, pode gerar curiosidade e começar a pesquisar sobre o assunto, começar a ler, começar a assistir vídeos. E falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Eu não entendia nada de Umbanda, até que um dia uma pessoa me perguntou a diferença de Espiritismo e Umbanda. E eu respondi aquilo que todo mundo responde. A Umbanda tem ritual, o Espiritismo não. A Umbanda veste branco, o Espiritismo não. A Umbanda usa vela, o Espiritismo não. E aí me veio na cabeça, mas o que é Umbanda? Você não sabe. Veio um pensamento, como se fosse uma intuição. E eu disse, de fato, não sei. E aí eu entrei no YouTube, como muitas pessoas fazem, pesquisei sobre Umbanda, assisti a algumas gírias, assisti uma palestra do Alexandre Comino, que está disponível até hoje, que eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, sobre a história da Umbanda, e eu me encantei e me fascinei. E se não fosse por esses conteúdos que foram colocados na internet, lá no distante janeiro de 2013, quando eu comecei os meus estudos, provavelmente você não estaria me ouvindo falar agora. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, o futuro da Umbanda está na internet. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.